Sem dúvidas, um episódio onde a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente tristeza. Harawara-do Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater da saga Alicization, episódio de número 28, da parte 2, episódio de número 4, se você preferir chamar assim. Para todo caso, o que eu quero ressaltar de importante desse episódio? Então, não tivemos Harisu, não tivemos Kirito e não tivemos nossa querida amada Asuna-sama. A gente só teve o finalzinho focado na Harisu e no Kirito, só que sobre isso a gente só fala até no final do vídeo, por conta de que esse episódio ele foi dedicado para mostrar o poder e a loucura do grande vilão, do Bekutar. Por conta de que a gente viu esse episódio e a gente realmente fala, ele é psicopata. É isso que a gente fala, e desde pequeno. Por conta de que a gente viu, digamos, a história dele, digamos que como ele agia desde pequeno, o que ele fez, digamos que com a amiga de infância dele, e daí a gente foi vendo como é que ele se tornou, digamos que esse assassino, como é que ele trabalha com isso. Para todo caso, o que eu posso dizer é que esse episódio foi muito relevante e interessante por mostrar, digamos, um pouco sobre a personalidade do vilão, mas também por mostrar em nível de poder como é seu Imperador Bekutar, como é usar essa conta, digamos que do Imperador em Underwater, por conta que eles mostraram o nível do poder dos líderes de todas as raças do território negro. Eu devo dizer que o Berikuri da Dark Territory não deu conta, pra você ter ideia. Ele fez um ataque suicida autodestrutivo e não moveu o Imperador, digamos que do trono. Pra você ter ideia, não é qualquer um que consegue fazer isso. Eu acho que esse hack tá muito hack demais, sendo que tem o hack do Kirito. Só queria deixar claro isso. Mas pra todo caso, foi um episódio bem relevante por conta do Bekutar somente. E acho que foi triste por conta da morte da Hypia, né? A nossa querida waifu, que eu já considerava uma beldade, infelizmente já partiu, já foi para o paraíso das waifus, porque é assim que a gente deve chamar. Mas, para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei do episódio, então vamos falar de Sword Art Online Alicization e seu episódio mais recente, mais conhecido como Bekutar, além de um ótimo ator, é um ótimo devorador de almas, e também conhecemos finalmente a chanceler que será a futura Quinera, além de que Shasuta está morto ou está vivo. Mas então vamos falar de dois pontos importantes. Na verdade, o primeiro é mais importante porque o segundo é só uma opinião que você vai entender ao longo do vídeo quando eu for falar. Mas primeiro ponto importante, falando da condição da Arasu. Pelo que percebemos lá, o subordinado do Bekutar já informou ele, eles conseguiram adentrar a sala principal de controle, ou seja, eles já estão tomando um controle maior, só que acontece que isso ainda não muda muito na história, por conta de que a gente só vai saber se vai ser realmente perigoso quando o Kikoka dizer se tem algum perigo realmente. Mas como é a sala principal de painel de controle, a gente deve se preocupar, afinal eles estão um passo a conseguir desbloquear talvez várias contas, ou talvez um passo a conseguir desbloquear as paredes que levam, digamos que é o principal ponto onde eles desejam chegar, onde está o Lacto Cube, lá os Fractoritos. Mas no momento atual, a gente não sabe ainda disso ao certo, isso é só algo que a gente deve ter em mente. Eles estão na sala principal, então o perigo pode vir. Mas a parte principal e mais relevante é em torno de que o Bekutar está começando a perceber o tempo em Underwater, só que ele ainda não sabe como ele pode descrever isso, porque ele fala com seu subordinado que agora já é a noite, ou seja, o tempo anda depressa quando eles estão ali. Então, conforme ele ia falando isso, ele já falava sobre isso com o subordinado dele. E acontece que isso pode ser uma informação muito importante, por conta do que? Provavelmente o Bekutar pode passar a saga inteira sem saber do tempo, e isso pode ser um fator que o prejudique no final, ou pode ser que o subordinado descubra sobre a aceleração de tempo e informe o Bekutar. Mas para todo caso, ele entende, ele sente, digamos que o tempo está passando realmente mais rápido, só que ele ainda não sabe dizer em detalhes sobre isso. Então provavelmente o subordinado dele talvez pesquise algo, a gente vai descobrir isso com o tempo. Para todo caso, informação relevante já falada a parte 1, vamos falar sobre outra informação que ainda tem referência sobre essa cena. Foi mostrado que se ele for morto no corpo do Imperador Bekutar mesmo, e o subordinado dele também naquela conta que ele está usando, eles não poderão mais reutilizar essa conta, ou seja, eles terão que usar outra conta, e no momento atual não tem uma conta de nível apelona do mesmo jeito que eles haviam conseguido essa. Então é melhor que eles tomem cuidado, porque se eles forem mortos, eles não usarão mais esse poder que eles têm. Outra informação que eu achei relevante que deve ser destacada. Tendo falado dessa que foi a informação principal que o episódio nos mostrou, que foi referente, afinal o episódio inteiro foi focado no Bekutar, por conta de que a única parte que não focou neles foi a parte focada na Harisu e no Kirito, que eu já vou falar com vocês. Mas então agora vamos falar ainda de outra possibilidade do nosso querido Berikuri da Dark Territory, nosso querido Shasuta está vivo. Isso mesmo que você ouviu, não me mate, não fique chateado, não chore, não acho que é spoiler, por conta do que? Eu acho que eles deveriam ter mostrado a morte realmente do Shasuta, por conta do que? Eu não acho que só ter desaparecido com o corpo
tempo é como se o Bekutar fosse extremamente apeloso, extremamente poderoso. Ele conseguiu, digamos que, fazer com que um corpo fosse apagado, desaparecido. Eu não acho que isso está dando a entender que aquele Berikuri da Dark Territory foi morto. Por conta do quê? Primeiro ponto, o Shasuta, ele tem um destaque enorme, seja na abertura ou nesses 2 episódios. A gente viu o desejo que ele almeja ter paz, a gente viu o nível de poder dele nesse episódio. Foi uma única cena, mas foi a cena pra gente se preparar para as futuras batalhas do Alicization. A gente viu realmente que o Fractoraito dele, digamos que a sua determinação atingiu tal nível que ele superou seus limites e ele estava para ir com tudo contra o Imperador Bekutar, só que infelizmente parece que ele foi derrotado ou até mesmo morto. E podemos acreditar que ele foi morto, por conta do quê? O corpo desapareceu realmente. O Bekutar diz que os que perderam seu capitão coloquem um segundo no comando, ou seja, o vice-comandante seria o comandante agora. E isso dá a entender realmente, caraca, ele foi morto, o episódio mostrou que o Bekutar é realmente poderoso, ele acabou com um simples golpe sem estalar os dedos, sem se levantar. Realmente, só olhando pra cara, digamos que do Shasuta, ele falou, oi, agora você pode dormir, tipo isso. Por conta do que? Realmente, a gente pode ter essa visão, só que a gente pode ter uma visão sobre isso, só que com alguns pontos a mais. Por quê? A abertura, eu vou me basear na abertura. Se a gente realmente for se basear, ter fé 100% inabalável na abertura, a gente tem a luta Berikuri e Shasuta como foi mostrado. Porque quero que você foque na luta do Berikuri, digamos, lutando contra alguém com sua espada, mostrando um mega golpe, digamos que de feixe verde. Se você nota, se você pausa, se você percebe, eu tô colocando a imagem aí na tela, você vai ver que vai mostrar a face de quem o Berikuri está enfrentando. E é Shasuta, isso mesmo, quem tanto almejava a paz, o comandante, digamos que, dos Cavaleiros Negros, está lutando, digamos que, contra o Seigo Kishi. Nesse momento, muitos podem estar pensando, tá bom, Haru, mas podemos realmente crer então que isso vai levar ele a crer que está vivo? Realmente, pode ter sido só uma luta para ser referente ao flashback que ele teve nesse episódio, mas não acho que seria isso. A abertura mostra muitos fatos importantes, muitos fatos reais, como por exemplo, a Asuna no traje que ela vai usar. Me desculpe já por estar adiantando isso, mas é o traje que ela vai usar. A imagem promocional também mostra isso, então isso eu acho que você até não fica chateado de já descobrir. É o traje que a Asuna vai usar em Underworld, porque a gente sabe pelo episódio passado que ela vai para esse mundo. Então é com esse traje. Se formos acreditar, tem vários pontos verdadeiros, digamos que dessa abertura. E vocês já sabem por alguns pontos que eu falei nos vídeos passados, principalmente o vídeo sobre abertura e encerramento, alguns pontos que você deveria anotar. Eu acho que isso é um ponto a se prestar atenção que foi mostrado através desse episódio. O Shasuta não foi morto, mas ele também não deve estar bem. Afinal, devemos ver o golpe mega poderoso descontrolado que ele usou. Provavelmente o Bekutar deve ter o deixado inconsciente ou quase no estado de vida e morte. Então eu não digo que ele está vivo, mas não digo que ele está morto, digo que ele está quase vivo e quase morto, nesse estado de vida e morte. Mas não acho que Bekutar iria matar um subordinado tão talentoso, por conta do que? O Bekutar tem o objetivo de ir atrás da sacerdotisa da luz, ele tem o objetivo de tomar esse mundo, e para isso ele precisa de pessoas fortes, então ele precisaria do Shasuta, mas ia conseguir controlá-lo a gente ainda desconhece, só nos próximos episódios. Mas se formos acreditar na abertura, numa fé 100% inabalável, que vai ter luta de Berikuri e Shasuta, sendo mostrado que apareceu a face do Shasuta e mostra logo em seguida o Bekutar, digamos que comendo uma peça de xadrez que simbolizava o rei, podemos acreditar que é como se interpretássemos como se ele está controlando a situação agora, como se ele estivesse controlando quem seria o rei, como se ele estivesse controlando Shasuta. Então eu acredito e posso afirmar para vocês que ele está vivo por conta da abertura ter mostrado, principalmente pela luta que vai ter Berikuri e Shasuta. Acreditando na abertura, podemos dizer que ele está vivo. Se não for contar a abertura, provavelmente ele está morto. Então você agora pode acreditar ou no episódio, mas tendo mostrado com fatos da abertura que eu lhe apresentei. Porque não foi uma morte que nem da Arypia. A Arypia morreu mesmo. Ela perdeu, digamos que o corpo dela, ela foi a cabeça cortada. Isso foi mostrado, mas o Shasuta não foi mostrado o corpo. Então agora fica para sua curiosidade e para nós conversarmos quando realmente for mostrado, talvez no próximo ou nos próximos episódios, o estado do Shasuta, se ele realmente vai voltar ou não, ou se já vai ter outro foco. Mas a gente fala disso, se realmente ele voltar, se ele estava vivo ou não. Agora
agora vamos falar de outras partes do episódio. Acredito que o que eu irei falar com vocês é algo que vai mudar a vida de vocês, isso mesmo. É algo muito importante para o futuro de todas as suas séries. É algo que muda o destino a partir de agora. Você vai olhar o Alicization com outros olhares, se é que você me entende. Você vai ver uma beleza que você talvez não tivesse enxergado antes. Então, o que eu vou falar agora é uma afirmação extremamente necessária para o vídeo, porque vamos falar sobre as waifus do Alicization. E você deve estar falando, como assim, Haru? Você estava levando isso tudo num clima sério? E sim, quando se trata de beldades, devemos levar tudo a sério, meus queridos. O que eu posso falar é que Reiki Sensei, você fez o Alicization se tornar a minha temporada favorita. Você já tá de parabéns pela história. Mas por se tratar de beldades e animação, mais ainda. Porque a novel, digamos que já tinha uns traços muito belos. Só que você consegue visualizar melhor vendo a adaptação em anime. Você vê a quantidade de personagens femininas que o Reiki Sensei colocou. Por mais que tenha vários personagens masculinos, você nota que quase todas as personagens femininas têm, digamos que, uma certa carisma, uma certa personalidade, uma certa determinação. Então, o Alicization é a temporada das waifus. Por conta do quê? Eu vou citar aqui a maioria das waifus que eu me recordo. Minha rainha, minha waifu principal, a waifu desse na minha opinião, lembrando isso, Arisu. Ela, já falei em vários vídeos, sempre vou ressaltar, ela roubou meu coração, maravilhosa, corajosa, destemida, tem uma personalidade forte, digamos que cuidou do Kirito e vai fazer muita coisa ainda. Para todo caso, Arisu só citei alguns pontos. Segunda waifu, Senpai do Kirito, uma personagem muito importante, digamos que ela ensinou várias técnicas para o Kirito, embora a gente já conhecesse que ele era habilidoso, mas ainda assim ele aprendeu algumas coisas com ela. Terceira waifu, Kinera, é a waifu do mal, mas é a waifu que sempre a gente vai ter, afinal a gente sempre tem alguma waifu do mal no nosso ombro, não é mesmo? Quarta waifu, Chiese, quinta waifu, Roni, ambas discípulos de nosso querido Kirito e Yujo, que devemos protegê-las. Sexta waifu, Kadinaru, essa já não é tão waifu, mas ainda é uma personagem importante, uma personagem que a gente gosta. Sétima waifu, a rainha de Essio, a rainha para muitos, uma rainha que mora em meu Kokoro também, a rainha de Kirito, Asuna. Muitos podem estar falando agora, Haru, por que você colocou a Asuna? Ela não entra no Alicization, ela entra no Alicization de certo modo, porque ela muda todo o traje dela, e eu quis colocar a Asuna porque a Asuna é Asuna, me desculpa. Mas sim, a Asuna de todas, ela talvez fique como menção, porque ela já tá desde a primeira saga, mas ainda assim, ela vai ter uma importância no Alicization, por isso estou colocando ela. Oitava waifa, Fanation, isso mesmo, a Fanation é linda, maravilhosa, o Brekuri, ele é sortudo de ter ela ao lado dele. Nona waifu, agora antes que eu me esqueça, Ripia, morreu, mas morreu como um anjo, uma beldade que está no paraíso das waifus. E acredito que para concluir, devemos falar da nossa querida e mais recente, a Chanceler dos Magos, aqui eu não vou lembrar o nome, mas que ela tem Ai no nome, então a Ai-san. Por conta que é uma personagem atraente, lembra muito da Kinera, ela tem o desejo de se tornar a próxima imperadora, é a outra waifu do mal, não acho que chega no nível da Kinera, mas ela tem o lado atraente dela. Então, todas essas personagens são personagens beldades que eu considero, elas têm sua determinada personalidade, seu desejo, seu pensamento, então eu acredito que ambas são importantes de ressaltar, porque praticamente todas, 95 a 99%, são apaixonadas por algum personagem do Alicization. Se você não notou isso, você vai notar. Mas o que eu posso dizer é que elas são personagens que a gente torce, são personagens que a gente quer cuidar, então a gente deseja um mundo pra elas, a gente quer dar um mundo. Então eu posso dizer isso, que o Alicization é a temporada das waifus, aqui eu citei as principais, pode ser que apareça outras. Se você quiser considerar as outras sagas nessa também, dependendo de tal waifu que apareça, não o culpo, pode colocar. Mas aqui eu coloquei todas as waifus que, na minha opinião, tiveram ou vão ter um destaque. Então, acredito que eu queria falar essa curiosidade porque é algo que eu acho que vem bem a cair, porque apresentou mais uma waifu, a Chanceler, e é algo que é legal de ressaltar no vídeo, porque querendo ou não, o Alicization, ele foi a temporada das waifus. Querendo ou não, todas essas garotas que eu coloquei, 99% delas são do Alicization. Então eu acho que o Reiki Sensei, ele trabalhou muito bem personagens femininas. Mas vamos ver muito mais delas. A gente vai ver várias coisas agora envolvendo a Fanatio, envolvendo a Chanceler. A gente vai ver Chiese e Roni logo logo. Arisu vai brilhar mais. A gente vai ter volta da Asuna. Então, sério, é linda. E a gente vai ver todas essas beldades no Alicization. Mas, para todo caso, vamos voltar a falar agora mais do episódio. Agora vamos falar sobre a morte corajosa de Ripia, a morte destemida.
por conta de que a Arypia, ela mostrou, digamos que, a personalidade dela. Não é à toa que eu considero ela também uma das waifus e coloquei ela, porque a gente viu que o amor que ela sentia, digamos que pelo comandante dela, era, digamos que, um amor mesmo de relação de discípulo, um amor, digamos, paixão também. Então, ver, digamos que ela queria salvar esse mundo por conta de que o objetivo dele era um objetivo nobre, ele almejava a paz, ela queria ajudar a ter essa paz também, foi muito interessante, porque vemos que ela concordava e para isso seria necessário matar Bekutar, que após ser invocado para esse mundo, digamos, após logar na conta do Imperador, ele já disse que ele deseja a destruição do mundo e ele quer tomar a sacerdotisa da luz. Então, a maneira como ele usa o discurso dele foi que nem o Vassago falou. Tipo, você fez um ótimo discurso, você deveria ser um ator, isso sim, você é o cara. Tipo, foi isso que o cara tava falando. E acontece que o Bekutar fala, você também deveria aprender a fazer isso, porque você também está um nível acima deles. E ele fala, eu prefiro estar no campo de batalha. Então foi muito engraçado essa cena, mas foi muito interessante, porque o modo como o Bekutar induziu a situação fez com que todo o povo da Dark Territory continuasse firme, convicto, digamos que no seu imperador, com fé nele, por conta que ele falou o que todos queriam, digamos que guerra, morte, sangue, acabar com o Império Wano, foi basicamente isso. E acontece que os objetivos, tanto do imperador Bekutar, digamos que como o povo da Dark Territory, é o mesmo, é semelhante, são raros os casos de pessoas que desejam a paz. Tanto que vemos que foi essa pergunta lá que o Berikuri da Dark Territory lá, o Shasuta, havia perguntado. Porque ele mesmo fala, antes de eu servir minha espada a vossa senhoria, imperador, eu desejo saber qual sua intenção agora que você retornou. Então ele falou basicamente o que todos queriam ouvir, menos o Shasuta, porque o povo da Dark Territory só quer saber de destruição, literalmente, foi como eu falei. Então acontece que ele já fica com o olhar tipo, caraca, vou ter que matar esse desgraçado também. E acontece que não deu certo, porque vemos que essa tentativa foi falha. Por quê? Primeira coisa, agora podemos aí falar relacionado a Arypia. Ela decidiu fazer esse papel sujo, digamos. Ela não queria, digamos, que o Shasuta já fizesse isso. E acontece que vemos que ela foi rápida ao fazer isso. Por conta do quê? Ela já foi no mesmo dia que Bekutar já havia chegado no Império, digamos, de Dark Territory. E ela já estava, digamos, se servindo, digamos, que como se fosse uma escrava, uma subordinada. Digamos que uma pessoa para se deitar com Bekutar. E acontece que ela tinha planejado tudo isso já para tirar a faca do cabelo dela. E digamos que iria tentar estrangular, esfaquear, iria querer saber quais as intenções dele ali na Dark Territory. E acontece que não foi bem assim. Admiro a coragem dela, só que vemos que o Bekutar é inteligente e ele domou a situação e rapidamente estrangulou e acabou com ela, porque ela não serviria mais para ele, como foi o que ele pensou. Foi uma cena muito rápida e foi muito interessante, por conta do que essa cena gera vários sentimentos. Mas essa primeira parte eu gostei de ver que a Arypia, mesmo sabendo que ela estava ali, digamos que pelo desejo de seu comandante, ela foi por vontade própria, ela não foi sob ordens, ele não queria mandar ela. O Shasuta tem, digamos que seu orgulho, sua coragem, e ele não queria colocar sua pupila nesse perigo, ainda mais que ela iria virar a mulher dele. E acontece que ela foi mesmo assim, digamos que já iria acabar com o Bekutar, só que ela foi, digamos que pra toca do leão, basicamente. Só que daí ela só tinha um caminho, ou ela inventava uma boa desculpa, ou ela aceitava o castigo que seria a morte. E acontece que infelizmente ela teve que aceitar isso, por conta que o Bekutar, tipo, não quis saber. Basicamente não respondeu as questões dele, ela não respondeu o que ele queria, ela só falou a verdade, que com o Bekutar ali a paz não iria alcançar, e ela deseja a paz também. Então vemos que o Bekutar já se irritou e estrangulou ela. Agora falando sobre a outra parte da cena, ela gerou uma revolta, por conta que é uma cena que a gente sente uma raiva, porque o Bekutar é um dos piores vilões. Já por esse episódio você vê que ele é um psicopata, esse pequeno literalmente. Então ter visto, digamos que a cena ali gera uma revolta tanto quanto a da parte 1 do Alicization, se vocês se lembram, que foi aquela cena daqueles desgraçados lá da Academia da Espada. Então eu diria que essa cena não chega no nível daquela, por mais que tenha sido pesada e agonizante, só que aquela foi um outro patamar. Vocês vão se recordar se vocês verem o vídeo na playlist, provavelmente desse all, a minha emoção, o que eu achava daquela cena e o que eu falei. Mas essa cena foi, digamos que tão pesada, eu acho que para dar um início assim, para mostrar como as mortes serão, tipo, algumas mortes serão mortes revoltantes. Então eu acredito que ter visto essa cena, mesmo que o foco tenha ficado só no Bekutar, digamos que estrangulando, mas só pelo som e pelo enquadramento eles souberam fazer a cena. Então a staff tá de parabéns, porque eles não mostraram, digamos que o Bekutar estrangulando, digamos que a Arypia, mas eu devo dar parabéns por conta que eles conseguiram passar a emoção na cena. Então, tipo, a minha raiva pelo Bekutar só cresceu mais ainda.
Para todo caso, foi uma morte triste, é mais uma beldade que foi para o mundo das beldades do céu. Então acredito que Iripia, infelizmente apareceu pouco, mas sempre ficará em nossos corações. Mas tendo falado, digamos que dessa morte, agora a gente já faz a ligação dela, digamos que com o Conselho dos 10. Afinal, o Bekotar mostrou para todos o que acontece com quem tenta matá-lo. Acredito que isso já vai se encaminhando para o final do episódio, porque esse episódio, ele literalmente acho que foi o mais rápido, eu acho que do Alicization, digamos que em termos de conseguir manipular, digamos, a atenção de quem assistia, ou pelo menos da parte 2, porque foi muito rápido mesmo. Então acontece que, tipo, já tava no começo, foi pro final, a gente falou, uou, como assim? Já acabou? Eu acho que a gente até nota que o tempo passou quando a gente vê que o foco vai para isso e pro Kirito, porque daí já mostra que o episódio tá nos caminhos finais. Mas, para todo caso, falando da cena lá, então, basicamente, o Bekotar mostrou a cabeça da Iripia, foi uma cena de raiva, afinal, ele literalmente cortou, né, digamos que a cabeça dela, do pescoço, do corpo inteiro, e acontece que isso provoca a ira de Shasuta, porque ele já havia notado que a sua pupila não estava na reunião, e todos devem prestar respeito, afinal eles estão sob o imperador, então todas as tribos, todos os grupos estavam ali. E vemos que algo sério aconteceu após mostrar isso, a ira de Shasuta surge. Vemos que nesse momento ele não aguentou, ele já pensou tipo, eu já tenho que matar esse desgraçado mesmo, então vamos fazer isso agora. E vemos que após mostrar, digamos que sua ira enorme, ele já foi, digamos que sedado, digamos que um dos magos assassinos conseguiu controlar e fazer com que ele ficasse alguns minutos já após, digamos, desacordado, ele já iria morrer com aquele veneno. Só que vemos que o seu Fractoraito mostrou uma emoção tão forte que ele conseguiu superar isso e ele, digamos que fica descontrolado, ele ultrapassa, digamos que o nível de poder dele normal, e assim ele faz um Mega Vórtice. Dito que não foi a melhor parte, digamos que do Alicization parte 2, porque vai ter animações muito melhores e superiores. Acredito que eles até quiseram fazer essa de um jeito que não ficasse tão perfeito e lindo visualmente por conta dos outros episódios que serão focados em lutas. Mas como foi uma cena e a One Pictures, eles arrasaram até nessa cena. Então vemos que o Vórtice, digamos que acabou pegando alguns comandantes, digamos que dos outros exércitos. Foi muito legal isso, porque o Shasuta só vai daí pro ataque direto, o Bekotar só olha, só observa, tipo, oi, e daí tipo, acaba a batalha, porque daí acaba com o corpo dele tendo desaparecido e a gente não sabe para onde foi. Mas vemos que daí ele já se levanta e fala, bom, acabou? Agora vocês já sabem, os esquadrões que perderam seu comandante coloquem um segundo no lugar, a gente começa os preparativos para a guerra daqui 1 hora, estejam preparados. Então literalmente o Bekotar foi quase assassinado e mostrou que não estava nem aí. Como ele falou, vocês podem tentar mostrar seu poder, podem tentar me matar, mas saibam que vão perder a cabeça ou até ter o corpo desaparecido, como aconteceu agora. Mas devo ressaltar que foi muito interessante, foi algo que eu já falei sobre o Shasuta, não sei se ele realmente está morto, mas o mega descontrole dele foi interessante. Então, acredito que foi essa parte, vemos que acaba literalmente, digamos que essa parte do episódio, a maior parte, focando lá na Ai-san, digamos, na chanceler dos magos, falando glória ao imperador. E daí é assim que se conclui, com todos indo à loucura, digamos que comemorando que ele é mega poderoso, o líder da Dark Territory, o Imperador Bekotar. Sem dúvidas, meus queridos Kohais, foi um episódio incrível de Sword Art Online Alicization. Foi um episódio de várias emoções, foi um episódio muito, eu acho que é bom, eu acho que é difícil usar um termo, um episódio muito indescritível. Eu acho que revolta é um dos sentimentos que podemos resumir esse episódio. Também poder é outra palavra que caracteriza, digamos que Kirito também é outra palavra, porque precisamos do Kirito. Eu acho que é isso que dá pra falar. Pra todo caso, episódio bonito, lindo, maravilhoso. Destaquei algumas partes que eu achei necessárias, mas só continuando aqui falando de algumas cenas bem básicas e rápidas. Gostei de ver, acho que o foco ali do Conselheiro dos 10 agora vai ficar mais na chanceler. Se a gente for ver o foco que ela já teve, digamos que ela já fala, você pode ter todo o meu corpo e alma, alteza. Foi tipo isso que ela fala lá pro Bekotar, afinal ele é o imperador e ela não é burra. Se ela deseja se tornar a próxima Quinera, provavelmente ela deve acabar com o imperador antes. Então acontece que vemos que foi uma parte legal. Outra parte interessante foi as expressões de prazer do Bekotar que gera a nossa revolta. Afinal, vemos que desde pequeno ele era um psicopata. Afinal, ele matou a própria amiga para ver a alma dela, porque ele sempre teve a curiosidade de saber como funciona e onde vive a alma dentro do próprio corpo humano. Algo muito interessante, é algo bem legal, na verdade, que foi apresentada. Onde fica localizada a nossa alma? Será mesmo o nosso corpo dentro de nós, do nosso cérebro? Só que acontece que o Bekotar foi muito
curioso, ele matou a própria amiga para ter esse sentimento. E pelo que dá a entender, ao ver dele ou na loucura dele, ele tem a memórias de sua amiga Arisha, por incrível que pareça, esse é o nome dela. E acontece que após ele conseguir matar, digamos que Arípia, ele também tem esse ótimo sentimento de ver as memórias da alma da pessoa. Digamos que ele viu todos os sentimentos da Arípia, digamos, junto lá do Chasso, tá? Então ele se sente maravilhado, prazeroso, é algo que ele gosta de sentir, digamos que o brilho das emoções. E ao nosso ver, pelo menos que o Chasso tá mostra, ele não tem um brilho de vida, ele não tem algum objetivo, um brilho do amor, ele não tem, digamos que um sentimento bem descritível, assim, um sentimento bem mostrado. É difícil de usar esse termo, mas ele é como se não tivesse nada, como se não houvesse sentimentos. Então poderemos dizer que após receber os sentimentos de pessoas, é como se ele se compensasse porque ele não tem sentimentos. É uma visão que eu tenho do Bekotar através desse episódio. Para todo caso, vemos que aquelas chamas, ou melhor dizendo, aquelas cordas, aquelas luzes, digamos, em volta de trevas, que pareciam segurar lá o Chasso, foram interessantes, é algo que durante a batalha ocorreu dos dois, então é importante você se lembrar disso. Mas agora vamos falar de uma cena que foi muito importante, é uma baita dica e é uma cena que fica confusa e passa despercebida. Por conta do que? Essa cena vai ter uma importância enorme, digamos que para as outras partes da obra, digamos que para o futuro, talvez para o próprio Kirito. Por conta do que? Você nota na cena que o Bekotar ele mata Arípia, que ele possui, digamos, uns trechos do Fractoraito da mesma como foi mostrado. Ele consegue adentrar as memórias dela. E é assim que a gente vê que ele está se sentindo prazeroso agora em ter os Fractoraitos, digamos que das pessoas que vivem em Underworld. E isso foi até importante? Foi importante pela fala que ele disse, que talvez que o Fractoraito, alguns circuitos dela tenham ido para o meu Soul Translate. Bom, isso não importa. Não importa para ele, no momento atual, mas é muito importante para o futuro da obra, por conta de que quem perdeu alguém que era muito querido, isso mesmo, Kirito teve a perda de Yujo. E se realmente essa informação for verdadeira, digamos que o Fractoraito, ou ao menos alguns trechos da memória daquela pessoa que foi morta, foi para o Soul Translate, para o Fractoraito de outra pessoa, podemos levar a crer que algumas memórias de Yujo, ou um trecho da alma do mesmo, foi para o Soul Translate de Kirito. Bom, isso a gente só vai saber com o tempo, e se for revelado, e se for mostrado. Mas devemos lembrar que o Kirito ainda está muito se culpando, e podemos levar a crer que o Yujo ainda vai ter uma importância enorme, digamos que nessa parte 2. Então seria essa uma dica de como o Kirito poderá se recuperar? Bom, a gente vai falar disso com o tempo, quando for revelado, quando for mostrado a volta do Kirito, provavelmente. Mas é uma cena que eu deveria ressaltar no vídeo, porque é muito importante. Pode soar confusa, mas pode ser importante para o futuro da obra, mas eu achei interessante e deveria destacar com vocês. Em todo caso, nosso querido episódio acaba com a nossa rainha Aristo, que é a parte mais importante, afinal devemos falar dela agora. Acredito que devemos falar da Aristo porque foi uma cena relevante, foi uma cena importante, porque mostra, digamos que, o portão sendo destruído e a Dark Territory pronto para o ataque. Por conta do que? Nós notamos que ela iria para a direção leste, provavelmente ela não achava que a Dark Territory já estava tomando a frente da batalha. Ou seja, no momento que ela vê, digamos que tem o portão de Xenofrase destruindo no último estágio, e ela sobe com a Mayuri para a direção e vê que a Dark Territory já está se aproximando e o portão logo vai desmoronar, ela decide tomar outro rumo. Ou seja, provavelmente a gente verá Aristo se reencontrando com seus companheiros. Mas foi uma cena importante porque pela direção que ela tomava, o que ela planejava fazer? Ela iria realmente se encontrar com seus companheiros? Ou ela iria fazer alguma coisa sozinha? Eu acredito que ela achava que a direção leste ainda estava a salvo. Então podemos crer, ou melhor, saber isso para o próximo episódio, qual era o objetivo dela que ela tinha em mente. Mas talvez fosse se reencontrar com seus companheiros e só teve que tomar uma direção ao contrário. Em todo caso, tudo isso gira em torno agora daquela perguntinha básica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? Próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld, meu querido e minha querida Kohai, é aquilo que a gente já sabe. Vai ser Aristo reencontrando o Isego Kinshi, o comandante Berikuri, a gente vai ver, digamos, o encontro com o Fanatio e vários outros personagens interessantes para a obra que já foram apresentados ou até mesmo novos. Para todo caso, o que eu posso dizer é que eu tô muito ansioso, finalmente vão focar agora do lado dos Isego Kinshis. Já acabou de certa forma essa parte da Dark Territory, então eu tô muito empolgado para o próximo episódio. Afinal, o título é uma noite antes da batalha, ou seja, ainda não é a guerra, não vai ter sangue, não vai ter mortes, não vai ter várias cenas épicas, vai ter, digamos que um momento de paz, talvez um momento engraçado, ou um momento talvez de Aristo e Kirito. Bom, eu torço para que foquem finalmente na nossa querida tia Zirone. É quase sem dúvidas que será
ela focada nelas, então provavelmente vai ter Haru chorando semana que vem. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que agora é esperar, né? Porque eu acho que é isso, vai ser Chase e Rony. Isso a gente já tá certo, provavelmente que vai ser se focar realmente na Arisu retornando ao lado de Seigo Tsukinshi e falando toda a situação, tudo que está acontecendo na Dark Territory, onde eles já estão dominando, e provavelmente vai ser uma nova estratégia, porque o Berikuri nunca iria imaginar que a Arisu iria participar da batalha, e quem sabe teremos Asuna já no próximo episódio. Mas uma coisa é certa, assistindo, sem dúvidas, a gente vai conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata na